caminhoneiro avistou alguém de longe quando parou para dar carona. Era Silvio Santos. Chocante. Na beira de uma estrada poeirenta do interior de Goiás, o sol castigava o asfalto e o ar parecia vibrar de tanto calor. O caminhoneiro, acostumado com as longas distâncias e o silêncio da estrada, já havia rodado centenas de quilômetros naquele dia. Quando avistou uma figura solitária mais adiante, mal podia imaginar o que estava prestes a acontecer. Reduziu a marcha, encostou o caminhão e, ao abrir a porta, deu de cara com alguém que parecia saído da televisão. O susto foi tanto que ele quase engatou a ré. Quem era aquele homem? O que fazia ali, no meio do nada? A partir daquele momento, sua vida tomou um rumo completamente inesperado. Antes da história continuar, aproveita e curte o vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. A história só está começando. O sol começava a se deitar por trás dos morros quando Juvenal ligou o motor do seu velho caminhão, um 1113 que ele mesmo chamava de Marinette. Os pneus chiavam sobre o cascalho quente da estrada de terra e o som do motor era a trilha sonora constante da sua vida. Era mais um fim de tarde no interior de Goiás e ele seguia carregado com abóboras e melancias rumo a uma feira em Jataí. Juvenal, homem de fala mansa e olhar firme, tinha nas mãos os calos de quem viveu mais tempo na estrada do que em casa. Sempre solitário, acostumado a pensar mais do que falar, encontrava na estrada um tipo estranho de companhia. O rádio, naquela tarde, só soltava estática, como se o sinal tivesse desaparecido de repente. Tentou sintonizar uma estação local, mas nada. Nem música sertaneja, nem as preces da rádio Aparecida. Por volta das 5 da tarde, uma figura apareceu no horizonte. Juvenal franziu o senho. No meio da estrada, um homem acenava. Não era comum ver pedestre naquele trecho, isolado, longe de qualquer cidade ou vilarejo, cercado apenas por cerrado e lavoura. O caminhoneiro, que há anos adotará o hábito de ajudar quem precisava, pisou no freio. O caminhão estremeceu ao parar. Juvenal se inclinou pela janela, avaliando o homem alto, de cabelos grisalhos bem penteados, usando paletó claro e sapato social. Um tipo de roupa totalmente deslocado para aquela paisagem poeirenta e abafada. "Tá perdido, amigo?" perguntou Juvenal. O homem apenas sorriu. "Pode me dar uma carona? Estou indo para qualquer lugar que não seja aqui." Juvenal hesitou. O rosto do sujeito era incrivelmente familiar. Tinha uma expressão simpática, quase hipnótica. A voz, ao responder, era inconfundível. E foi ali que o caminhoneiro sentiu o coração bater diferente. "Eu conheço você?" O homem apenas sorriu novamente, como quem sabe exatamente o que o outro está pensando, mas prefere o mistério. Sem insistir, Juvenal abriu a porta. O homem entrou, limpando os sapatos antes de pisar no tapete surrado da boleia. "Não tenho nome no momento", disse, "mas aceito ser chamado de companheiro de viagem." Juvenal engatou a marcha, ainda desconfiado, e seguiu viagem. Durante os primeiros quilômetros, nenhum dos dois falou. O estranho olhava pela janela, como se contemplasse algo perdido no tempo. Juvenal, ainda intrigado, não conseguia parar de lançar olhares curiosos. A semelhança com um certo apresentador de televisão era absurda, mas não podia ser. Não ali, não daquele jeito. O calor dentro da cabine apertava. O cheiro de poeira misturado com óleo queimado era abafado, e o ronco do motor se misturava ao zumbido dos insetos que batiam no para-brisa. "Vai para onde, companheiro?" Juvenal finalmente perguntou. "Talvez seja você quem vai me levar até lá. Eu só estou seguindo o vento." A resposta fez Juvenal bufar. "Se tá fugindo de alguma coisa, eu não quero problema no meu caminhão, viu? Não tô fugindo. Tô procurando. E acho que você também está." A frase deixou Juvenal quieto. Ele não sabia dizer por quê, mas sentiu um aperto no peito. Como aquele homem podia saber? De fato, há meses ele vinha sentindo um vazio esquisito. Trabalhava, comia, dormia, mas parecia que alguma parte de si estava esperando algo que não sabia o que era. Rodaram até a noite cair. A lua cheia surgia entre as nuvens e a paisagem escurecia, mas o farol alto da Marinette iluminava o caminho. Quando chegaram a um trecho mais acidentado, um estouro se fez ouvir. O caminhão balançou violentamente.
Um dos pneus havia estourado. Juvenal parou, resmungando. Desceu para trocar o pneu, com a lanterna presa na boca. O estranho apenas observava, de braços cruzados, como se não tivesse pressa. Quando Juvenal terminou, suado e com a camisa empapada, sentou-se no banco, ofegante. Quer água? Ofereceu. O homem aceitou. Pegou a garrafa com um leve aceno e bebeu calmamente, como se estivesse num restaurante. Depois, devolveu e agradeceu. Você é de onde? Afinal, sou de muitos lugares, mas gosto especialmente das cidades pequenas, onde as pessoas ainda olham no olho. Juvenal suspirou, já cansado das respostas vagas. Mas, ao mesmo tempo, havia algo reconfortante na presença daquele homem. Um tipo de serenidade, de paz. Era como se o estranho trouxesse com ele um silêncio bom, diferente do silêncio solitário que Juvenal conhecia tão bem. Pararam para dormir em uma área de descanso simples. Juvenal ofereceu a rede que mantinha armada na traseira do caminhão, e ele mesmo dormiu na cabine, com o banco reclinado. Durante a noite, Juvenal teve um sonho estranho. Estava num palco, diante de uma plateia imensa. Luzes fortes, aplausos, e ao lado dele, o estranho, agora em um terno brilhante, apresentava um programa de auditório. Juvenal, confuso, ria sem entender. Acordou suado, com a lembrança do sonho ainda fresca. Na manhã seguinte, ao abrir a porta do caminhão, encontrou o estranho preparando um café sobre um fogareiro improvisado com latinhas e álcool gel. Você sonhou, né? Perguntou ele, sem tirar os olhos da chaleira. Juvenal ficou pálido. Como você sabe, todo mundo sonha quando está no caminho certo. O café estava amargo e forte, do jeito que Juvenal gostava, mas não conseguia lembrar se já havia contado isso a ele. Continuaram a viagem até uma bifurcação próxima a um vilarejo. O rádio, de repente, voltou a funcionar. Uma música caipira antiga começou a tocar e Juvenal quase se emocionou. Essa era a música que meu pai cantava, disse, baixinho. O homem apenas sorriu. Mais à frente, pararam para abastecer em um posto que também servia de mercadinho. Assim que entraram, a atendente ficou estática. Arregalou os olhos. Ficou sem voz. Olhava fixamente para o estranho. Gente, é ele? Não é possível. O homem apenas acenou e saiu. Juvenal pagou pelo combustível e encontrou o companheiro do lado de fora, rindo. As pessoas acham que sou alguém que eu não sou. Ou talvez seja. Juvenal se perguntou mais uma vez se tudo aquilo fazia sentido. Mas já era tarde demais. A estrada o chamava. O asfalto havia se transformado novamente em estrada de terra batida, e a poeira que se levantava atrás da marinete formava um rastro, alaranjado contra o céu já em tons de fim de manhã. Juvenal dirigia em silêncio, com o braço apoiado na janela aberta, o vento batendo forte em seu rosto suado. Desde que dera carona ao homem misterioso, que se parecia demais com uma celebridade da televisão, sua rotina começara a sair dos trilhos, e ele não decidirá ainda se isso era bom ou ruim. Tá com fome? Perguntou o estranho de repente, quebrando o silêncio. Tô, respondeu Juvenal, mais por educação do que por real vontade. Mas tô mais curioso do que faminto. O senhor ainda não me disse de onde veio, nem o que faz um lugar ermo daquele jeito. O homem sorriu. Eu já fui muitas coisas. Hoje, sou apenas alguém em busca de sentido, assim como você. Juvenal apertou mais forte o volante. Aquela mania dele de dizer as coisas como se adivinhasse o que o outro sentia causava desconforto. E, ao mesmo tempo, mexia com algo profundo dentro dele. Alguns quilômetros depois, cruzaram um velho portal de madeira com uma placa onde se lia, em letras gastas pelo tempo, Vila São Bartolomeu. Era um povoado escondido no interior goiano, conhecido entre poucos caminhoneiros por seu queijo artesanal e pelas festas tradicionais de julho. Ali, o tempo parecia correr diferente. O cheiro de fogão a lenha invadia o ar, e o som de uma sanfona tocando à distância dava a impressão de que uma festa estava prestes a começar, ou talvez nunca tivesse terminado. Conheço esse lugar, murmurou Juvenal, diminuindo a velocidade. Faz anos que não venho aqui. Na praça central, viu o coreto ainda em pé, com fitas coloridas penduradas, bandeirinhas que dançavam com o vento.
Um grupo de senhoras jogava dominó sob uma árvore e crianças corriam atrás de bolinhas de sabão. Tudo ali parecia vivo, pulsante. Vamos parar um pouco, disse o estranho, já abrindo a porta do caminhão antes mesmo de ele desligar o motor. Tem certeza? Aqui é bem pequeno. A gente vai chamar atenção. É disso que a gente precisa. Ser notado às vezes ajuda a se lembrar de quem se é, maldeceram. Uma mulher idosa, de vestido floral e tranças grisalhas, aproximou-se rapidamente. Tinha os olhos arregalados e uma expressão de espanto. Não acredito. Você voltou. Juvenal pensou que ela estava se referindo a ele, mas a mulher se dirigia claramente ao estranho. Ele, por sua vez, apenas fez um gesto calmo, como quem reconhece alguém de muito tempo atrás, mas sem confirmar nada. Senhora, nos conhecemos? Ele perguntou. Você esteve aqui há mais de 20 anos. Trouxe alegria para esse povo. Fez a festa da cidade virar notícia em tudo quanto é lugar. Juvenal olhou surpreso. O homem manteve o olhar sereno, mas seus olhos tinham agora um brilho diferente, de dúvida ou de emoção. Ele não soube dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu estive aqui, fico feliz de ter deixado uma boa lembrança. O caminhoneiro achava tudo muito esquisito. Não entendia como alguém podia ser tão lembrado e ao mesmo tempo parecer não lembrar de nada. A mulher os convidou para almoçar em sua casa. Lá, entre panelas de barro fumegantes, cheiro de frango com pequi e uma mesa repleta de farofa, arroz com pequi e doce de leite, Juvenal foi se soltando. O estranho comia com prazer, como quem saboreia o passado em cada garfada. Meu nome é Dona Lucinda, disse a mulher. E esse aqui era o nosso visitante Lucy, mas desapareceu sem dar tchau. O estranho olhou para ela com ternura. Talvez eu tivesse que voltar só agora. Tudo tem seu tempo. Juvenal ajudou a lavar a louça, como fazia quando visitava senhoras nas paradas de estrada. Depois do almoço, Lucinda levou os dois até um pequeno salão comunitário. Nas paredes, fotografias antigas de festas juninas, rodas de viola, concursos de pamonha. E numa delas, lá estava ele, o homem misterioso, vestido com um paletó branco, rodeado por crianças sorridentes. Era a mesma imagem que Juvenal tinha visto em sonho. Agora, real. Mas como? O caminhoneiro murmurou, aproximando-se da foto. Isso foi em 1999, explicou Lucinda. Ele veio como convidado da rádio do interior. Disse que queria conhecer as festas populares. E foi embora na manhã seguinte, sem ninguém saber para onde. O homem se limitou a contemplar a imagem, pensativo. No final da tarde, uma jovem chegou à vila dirigindo uma moto. Usava chapéu de palha, botas, uma camisa com logotipo da Secretaria de Cultura. Trazia nas mãos alguns papéis e, ao ver o estranho, parou de repente. Você é? Não. Você é ele. Mais uma vez, a confusão se instalou. A jovem insistiu que ele era o homem que estava em seu material de pesquisa sobre personalidades que visitaram vilas culturais do estado. Mostrou a foto em seu celular. Era a mesma do salão. Ele olhou, respirou fundo e disse: pode ser que eu seja, mas hoje sou só um viajante. A jovem não se convenceu, mas respeitou. Disse que gostaria de entrevistá-lo. Juvenal ficou do lado de fora, pensando. Aquilo tudo deixava em conflito. Por um lado, queria ajudar aquele homem a entender quem era. Por outro, sentia-se arrastado por uma história que não era sua. Ou era? Foi então que ouviu uma voz feminina familiar. Juvenal virou-se. Lá estava Rita, uma antiga paixão de juventude. Mesma vila, mesmo sorriso, agora com rugas suaves no rosto e olhos doces como antes. Rita, ela o abraçou. E ali, naquele instante, Juvenal sentiu como se uma parte sua tivesse sido reencontrada. Tava de passagem? Nem sei. Só sei que parei. E agora, não sei se quero ir embora. Conversaram até anoitecer, sentados num banco da praça, relembrando o passado, os bailes, os sonhos deixados para trás. Rita contou que agora cuidava de um centro cultural na vila e que tinha um filho que partiu anos atrás e nunca mais deu notícia. Ele era curioso, encantado com a vida. Dizia que um dia ia viajar por tudo quanto é canto. Juvenal olhou de relance para o homem misterioso, que agora dançava com crianças ao som de uma sanfona na praça. Sentiu um frio na espinha.
Qual era o nome dele? Rita suspirou. Tunico. Juvenal arregalou os olhos. Lembrou-se das iniciais que viu rabiscadas em um papel esquecido na boleia do caminhão. TQ. Tunico Queiroz? Rita voltou a olhar para ele. Você está diferente, Juvenal, mas tem um brilho nos olhos que eu reconheço. Ele sorriu, meio sem graça. Talvez eu tenha encontrado um pedaço de mim na estrada. A noite caía com um silêncio profundo sobre Vila São Bartolomeu, quebrado apenas pelo som distante de um sanfoneiro solitário praticando um shot no coreto da praça. As luzes amarelas dos postes antigos lançavam sombras longas sobre o chão de pedras irregulares, enquanto Juvenal se deitava no banco traseiro da Marinette. O cheiro de mato molhado ainda pairava no ar depois de uma chuva passageira, e o caminhoneiro segurava em mãos um pedaço de papel amassado que encontrara naquele mesmo dia, enfiado entre o banco e o tapete empoeirado da boleia. As letras tremidas escritas com caneta azul diziam simplesmente: "Lembre-se do que te disseram em Pirenópolis." TQ. Juvenal ainda não sabia o que significava. Tinha um palpite, mas relutava em acreditar. Sentia que, de alguma forma, tudo aquilo estava se conectando. O estranho, a vila, Rita, o sumiço do filho dela, e agora aquele papel. Ele não lembrava de ninguém com essas iniciais, mas o nome Tunico Queiroz, revelado por Rita algumas horas antes, parecia ecoar como uma pista jamais revelada. Guardou o papel no bolso da camisa, levantou-se e foi até a frente do caminhão, onde o estranho, ou Tunico, se fosse realmente ele, observava as estrelas deitado no capô. "Que beleza de céu, hein?" disse o caminhoneiro, tentando soar casual. "O céu do interior é como um espelho. Se você olha com atenção, vê mais do que estrelas." Juvenal cruzou os braços e se encostou ao farol. O silêncio entre eles agora era outro. Não era mais desconfortável. Era um silêncio cúmplice, como de dois que estão na mesma busca, embora em caminhos diferentes. "Me diz uma coisa, você já esteve em Pirenópolis?" O estranho virou lentamente a cabeça, pensativo. Parecia escavar dentro da memória algo soterrado há anos. "Esse nome me soa familiar. Tem cachoeira lá, não tem?" Juvenal confirmou com a cabeça. "E uma rádio comunitária no alto do morro." A rádio Vento Norte completou o estranho, de súbito. Juvenal sentiu um arrepio na nuca. "Então você lembra?" "Não sei. É como se fosse um eco. Não tenho certeza do que vivi e do que imaginei. É estranho dizer isso, mas desde que entrei no seu caminhão, parece que meu passado vem vindo atrás de mim como poeira de estrada." Juvenal retirou o papel do bolso e o estendeu. "Encontrei isso na boleia. Pode ser seu." O homem pegou o papel, leu lentamente e fechou os olhos. Suas mãos tremiam levemente. "Lembre-se do que te disseram em Pirenópolis." Repetiu em voz baixa. "TQ. Esse papel é meu. Eu escrevi isso para mim mesmo. Mas por quê? Para não esquecer de quem eu era." Ele encarou Juvenal. "Antes de tudo isso, antes de me perder." Juvenal sentou-se no para-choque da Marinette, atordoado. O homem diante dele não era só um andarilho. Não era só parecido com alguém famoso. Era alguém que estava tentando costurar os retalhos de uma vida esquecida. E ele estava no meio desse caminho. Na manhã seguinte, Juvenal acordou com o cheiro de café sendo coado e pão de queijo fresco. Dona Lucinda preparava o café da manhã enquanto contava histórias antigas da vila para um grupo de jovens que tinha chegado de moto na madrugada, uma equipe de estudantes de jornalismo que vieram investigar o homem da foto. Rita estava sentada ao lado do estranho, com um álbum antigo no colo. Mostrava fotos de Tunico pequeno, recortes de jornal e desenhos que ele fazia quando era menino. Ele sempre teve jeito com as palavras. Queria ser artista, comunicador, dizia que um dia todo mundo ia conhecer o nome dele. O estranho sorria com os olhos marejados. Pegou um desenho rabiscado com giz de cera, de um palco com cortinas vermelhas, uma plateia sorrindo. "Esse aqui é meu. Eu lembro de ter feito isso." Rita olhou para ele com doçura. "É seu sim. E você se chamava Tunico Queiroz. Meu filho." O silêncio que se seguiu foi denso, mas não havia angústia nele. Havia ternura, espanto e uma aceitação silenciosa. O estranho, agora mais humano do que nunca, abaixou a cabeça e tocou o desenho com cuidado, como se tocasse passado com a ponta dos dedos.
Juvenal se afastou por respeito. Precisava de ar. Caminhou até a beira do pequeno riacho, nos fundos da vila. Sentou-se numa pedra, lavou o rosto e refletiu sobre o rumo da própria vida. Nunca pensara em destino, mas aquela sequência de acontecimentos parecia orquestrada por algo maior. O vazio que sentia há meses estava, aos poucos, sendo preenchido. Não por respostas, mas por conexões. Mais tarde, enquanto abastecia o caminhão com mantimentos comprados de moradores locais, uma ideia começou a se formar. Ele não sabia ao certo o que viria pela frente, mas tinha certeza de que aquela viagem não podia acabar ali. O estranho, agora Tunico, tinha uma história para recuperar. E ele, Juvenal, talvez tivesse finalmente encontrado um propósito que tirasse do automático da estrada. Antes de partirem, Rita chamou Juvenal para conversar. Você vai levá-lo com você? Ele ainda precisa lembrar de muita coisa. Acho que só a estrada pode ajudar com isso. Cuide dele, então, como se fosse seu irmão. Juvenal assentiu. Aquele homem, de certo modo, já era parte de sua história também. Tunico subiu na boleia e olhou uma última vez para a vila. Sorriu. Vamos para Pirenópolis? Vamos, respondeu Juvenal, engatando a marcha. Mas devagar. Cada curva pode trazer uma lembrança. A Marinette seguiu estrada adentro, deixando para trás o povoado, mas levando consigo algo muito mais precioso. Fragmento de passado, esperança e o início de algo que nenhum dos dois sabia nomear. O céu estava limpo e o rádio, curiosamente, começou a funcionar novamente. Uma voz conhecida anunciava: Bom dia, ouvintes da Rádio Vento Norte. Hoje é um dia especial. Um antigo amigo pode estar nos ouvindo pela estrada. Juvenal e Tunico se entreolharam, espantados. Essa voz, murmurou Tunico, eu conheço. E pela primeira vez, Juvenal viu nele não apenas um mistério, mas uma luz viva no olhar de alguém que começava a se reencontrar. A estrada para Pirenópolis serpenteava entre morros verdes e campos abertos, ladeada por árvores retorcidas e arbustos floridos de cores vivas. Juvenal mantinha uma das mãos no volante e a outra apoiada no vidro aberto da Marinette, que agora parecia rodar com mais leveza, como se, de alguma forma, também ela soubesse que essa viagem era diferente. Tunico estava calado há um bom tempo, observando a paisagem com os olhos apertados de quem tentava forçar lembranças a emergirem do fundo da mente. De vez em quando, sussurrava nomes de lugares, cheiros, vozes, como se cada curva da estrada cutucasse com algum fragmento esquecido. Lá na frente tem uma ladeira, disse Tunico, quase sem perceber. Tem um mirante logo depois. Juvenal olhou rápido para ele. Você lembra? Não sei, mas me parece certo. E ele estava certo. Após uma subida íngreme, a estrada abriu-se num mirante natural com vista para a cidadezinha colonial. Pirenópolis surgia abaixo como um presépio de telhados vermelhos e ruas de paralelepípedo. O sino da igreja matriz tocava ao longe e o ar tinha cheiro de madeira molhada e comida feita no fogão a lenha. A gente chegou, disse Juvenal, parando o caminhão no acostamento. Tunico sorriu, mas havia hesitação no rosto. Ele não desceu de imediato. Ficou olhando a cidade com a testa franzida, como quem encontra uma fotografia antiga e tenta lembrar quando ela foi tirada. O que é que você acha que vai encontrar aqui? Perguntou Juvenal, sem ironia. Eu não sei, mas sei que preciso vir e que você precisava me trazer. Desceram e seguiram devagar pelas ruas de pedra, com o caminhão rangendo sob-o. Esforço de subir e descer as ladeiras íngremes. Na praça central, deixaram a Marinette estacionada debaixo de um ipê florido e caminharam a pé. Os sinos da igreja voltaram a tocar, agora mais perto. Era quase meio-dia. Pirenópolis fervilhava com turistas e moradores. Barracas de doce de leite em padrão goiano dividiam espaço com artesãos vendendo redes, panelas de barro e instrumentos de percussão. Mas, entre tantas cores e sons, foi um pequeno prédio no alto da Rua do Rosário que chamou a atenção de Tunico, a antiga sede da Rádio Vento Norte. O portão de madeira estava semi-aberto. Uma antena alta ainda se erguia no topo, enferrujada, mas de pé. Lá dentro, uma placa envelhecida ainda dizia: Rádio Comunitária Vento Norte, a voz do Cerrado. Aqui eu estive. Eu lembro. Juvenal seguiu até a porta.
Lá dentro, o cheiro de poeira e papel antigo reinava. Um senhor de cabelos brancos, óculos tortos, camisa xadrez limpava uma mesa cheia de cabos. Com licença, disse Tunico, já entrando. O homem olhou, confuso, e arregalou os olhos. Mas você, é você mesmo? Juvenal suspirou. Mais um que reconhece? O velho homem veio até eles, emocionado. Eu sou Alfredo. Fui técnico de som aqui por 20 anos. E você, meu amigo, foi o convidado mais ilustre que já passou por essa rádio. Lembra do programa Raízes do Brasil? Você foi entrevistado ao vivo, cantou, contou causos, encantou todo mundo da cidade. Mas depois, sumiu. Tunico sorriu, mas havia dor em seu sorriso. Alfredo, eu estou tentando lembrar. Alfredo puxou uma velha fita cassete de dentro de uma caixa. Talvez isso ajude. Na gravação, ouvia-se a voz clara e firme de um homem animado, falando com bom humor, rindo com o locutor, citando provérbios antigos, elogiando a culinária local, fazendo piada com o sotaque do povo. Era ele, sem dúvida. A risada era a mesma. Mas agora, havia um abismo entre a imagem daquela voz cheia de energia e o homem silencioso e confuso que agora estava diante dela. Eu era feliz aqui, disse Tunico, com os olhos marejados. Alfredo assentiu, tocando seu ombro. E pode ser de novo. Essa rádio aqui ainda é nossa. Pode não ter mais os equipamentos modernos, mas ainda tem microfone. Se quiser entrar no ar, é só dizer. Juvenal sentiu o coração apertar. Aquilo podia ser a chance de Tunico se reconectar com sua essência, ou de perder-se ainda mais, caso não suportasse as lembranças. Tunico hesitou, mas então sorriu. Um sorriso tímido, mas verdadeiro. Vamos tentar. Subiram ao estúdio, agora coberto de poeira e teias de aranha, mas ainda funcional. O microfone foi ligado. A luz vermelha acendeu. E a voz dele, vacilante no início, começou a ganhar firmeza. Bom dia, ouvintes da Vento Norte. Talvez vocês não se lembrem de mim, ou talvez se lembrem melhor do que eu mesmo. O que eu sei é que estou aqui, tentando lembrar de quem eu sou. E se essa cidade ainda tem memória, talvez ela possa me ajudar. Lá fora, na praça, os alto-falantes ainda conectados ecoaram a mensagem. Pessoas começaram a se aglomerar, curiosas. Uma senhora com um avental cheio de farinha parou de vender empada, se ajoelhou com as mãos no peito. É ele, é ele. Tunico falou por 10 minutos. Contou fragmentos do que lembrava, agradeceu a cidade, fez piadas bobas e, no final, cantou um trecho de uma modinha antiga que aprenderá com a mãe. Meu coração é violeiro, não nego seu querer, cantava ele. Juvenal, ao ouvir, lembrou de uma fita cassete velha que sua mãe ouvia quando ele era menino. Era a mesma música. Era como se o tempo tivesse dado um laço e unido as pontas soltas da vida. Depois da transmissão, desceram. A praça estava lotada. Gente aplaudindo, sorrindo, chorando. Algumas pessoas pediam autógrafo. Outras queriam apenas abraçar. Tunico parecia outro. Os ombros antes caídos agora estavam retos. O olhar perdido agora era firme. Ainda havia buracos na memória, mas agora havia também direção. Você achou o que procurava? Perguntou Juvenal, mais tarde, enquanto comiam pamonha com café em uma lanchonete da cidade. Achei um pedaço. Acho que a estrada vai me trazer o resto. Mas eu quero continuar. Tem mais por aí. Memórias, gente, histórias. E eu não quero mais esquecer. E a Rita, ela precisa saber que você tá melhor. Tunico assentiu. Eu quero voltar para ela. Mas antes, quero descobrir o que mais ficou para trás. Eu sinto que tem mais gente esperando por mim. Juvenal pegou as chaves a Marinette, sorriu e disse, então vamos. E naquela tarde, com o sol dourando as ladeiras de pedra de Pirenópolis, 2 homens seguiram estrada afora. Um tentando lembrar quem era, o outro começando a entender quem sempre foi. A Marinette cortava a BR-153 sob o sol do início da tarde. O calor era implacável, o tipo que fazia o asfalto brilhar como se fosse feito de vidro derretido. Juvenal dirigia de camisa aberta no peito, o vento seco batendo no rosto, enquanto Tunico, agora mais falante e atento, observava cada detalhe da estrada com olhos de menino curioso.
Desde a visita a Pirenópolis, algo havia mudado nele. Era como se cada quilômetro rodado despertasse uma nova camada de memória. Ele fazia perguntas sobre tudo. Sobre a mecânica do caminhão, as histórias dos outros motoristas, as cidades pelas quais passavam. E, às vezes, durante longos silêncios, murmurava nomes. Aparecida, Toninha, seu Walter. Juvenal percebia o esforço que o homem fazia para juntar os cacos do passado. E ele mesmo se pegava cada vez mais envolvido com aquela jornada, como se, ao ajudar Tunico a encontrar a própria identidade, estivesse também entendendo a sua. No final do dia, chegaram a Caldas Novas, famosa por suas águas termais. A cidade fervilhava com turistas de terceira idade, casais andando de mãos dadas, grupos uniformizados em excursões, senhoras jogando dominó em varandas de hotéis. Aqui é lugar de descansar corpo e alma, disse Juvenal, estacionando a Marinette perto do Parque das Águas. Eu já estive aqui, disse Tunico, com um brilho diferente no olhar. Acho que foi com um grupo de aposentados. Eu era o animador. Apresentava bingos e fazia piada com todo mundo. É mesmo? Juvenal riu. Tá começando a fazer sentido esse seu jeito. Tunico olhou para um centro comunitário do outro lado da rua. Havia uma faixa dizendo: Noite da Alegria, Música, Causos e Dança, aberto ao público. Eu preciso ir lá. Tá certo disso? Tô. Não sei o que vou encontrar, mas sei que preciso entrar. O salão estava iluminado com luzes coloridas, repleto de mesas com toalhas floridas. Havia música ao vivo, bolo de milho, canjica e muita conversa alta. Um senhor de voz potente fazia o papel de mestre de cerimônias, chamando os participantes ao palco para cantar, contar piadas ou simplesmente dançar. Tunico se aproximou devagar, como quem volta a um lugar sagrado. A certa altura, o mestre de cerimônias anunciou: Temos microfone aberto. Quem quiser compartilhar um causinho, é só chegar. Tunico respirou fundo. Juvenal, quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial. Então fica comigo até o final. Bora pra história. Incentivou com um leve aceno de cabeça. Ele subiu no pequeno palco e pegou o microfone com mãos trêmulas. Boa noite. Eu não sei bem quem eu sou, mas sei o que gosto de fazer. E hoje, queria dividir um caso que talvez não lembre inteiro, mas o coração lembra. A plateia se aquietou, atenta. Tunico começou a contar uma história engraçada sobre um concurso de dança que ajudou a organizar numa cidadezinha, sem lembrar qual, onde acabou tendo que dançar ele mesmo com a prefeita, que pisava mais no pé dele do que no chão. As pessoas começaram a rir, a se identificar, e quando ele imitou a prefeita dançando, a plateia explodiu em gargalhadas. O calor humano daquela noite aqueceu mais que qualquer banho termal. Após sua apresentação, uma senhora com cabelo branco preso em coque se aproximou. Você é o Tunico? Tunico Queiroz? Ele olhou, surpreso. Sim, eu acho que sim. Ela se apresentou como Teresa, coordenadora do clube da melhor idade de Catalão. Você foi nosso animador por mais de um ano. Ajudou muita gente a sair da tristeza. Quando você sumiu, a gente ficou sem chão. Eu guardei isso, caso um dia te encontrasse de novo. Ela estendeu um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Tunico o abriu com cuidado. Lá dentro, havia fotos. Ele com o microfone na mão, abraçado com senhoras sorridentes, dançando quadrilha, vestido de palhaço, ajudando numa rifa comunitária. Mas havia também uma carta. Tunico, se você está lendo isso, é porque reencontrou um pedaço de quem você é. Nunca se esqueça, sua alegria é remédio para muitos. Sua presença ilumina. Volte quando quiser. Aqui sempre terá um lar. Tunico desabou em lágrimas. Não de tristeza, mas de alívio. Como se, enfim, tivesse encontrado mais um pedaço de si mesmo. Juvenal ficou observando de longe, com os braços cruzados. Sentiu um aperto bom no peito. Era como ver um amigo voltando para casa. Mais tarde, enquanto caminhavam até a Marinette sob o céu estrelado de Goiás, Tunico falou com uma voz mais firme. Eu quero continuar. Quero visitar todos os lugares onde deixei algo de mim.
Sinto que cada cidade, cada pessoa, é uma chave. E o que vai fazer quando todas as portas se abrirem? Tunico pensou um pouco. Vou reunir tudo isso. Quem sabe escrever um livro ou criar um programa de rádio. Voltar a levar alegria por onde passo. Mas agora, com consciência de quem sou. Juvenal parou, olhou para o céu e disse: Você sabe que tudo isso começou com uma carona, né? Tunico sorriu. Nada é por acaso. E você também está voltando a ser quem era. Juvenal. Quem eu era? Um homem que escutava mais do que falava, que sabia acolher, que tinha saudade de coisas que não sabia explicar. Juvenal ficou em silêncio. Era verdade. Algo nele também estava se curando. Antes de dormir naquela noite, deitado na boleia com a brisa morna entrando pela janela, Juvenal releu o bilhete que guardava consigo há anos, escrito por seu pai antes de falecer. Juvenal, nunca deixe a estrada pagar o homem que você é. O caminhão é casa, mas o que move mesmo é o coração. Na manhã seguinte, seguiram viagem. Próxima parada, Catalão. Tunico queria agradecer pessoalmente a todos que o acolheram anos atrás. Mas, desta vez, ele não era mais um homem perdido. Era alguém em reconstrução. Com a estrada como aliada, com o companheiro certo ao lado e com a certeza de que, mesmo quando a memória falha, o afeto e os encontros podem lembrar a alma quem ela sempre foi. A estrada de Caldas Novas até Catalão era repleta de trechos floridos e curvas suaves, margeadas por plantações de milho alto e campos dourados. O tempo parecia se distorcer entre os contornos das montanhas e o vento seco soprava como se soprasse memórias adormecidas. Juvenal e Tunico seguiram em silêncio por boa parte do trajeto, cada um mergulhado em seus próprios pensamentos. Tunico carregava agora mais do que lembranças fragmentadas, carregava rostos, nomes, cheiros e sentimentos. Estava reaprendendo a existir. Já Juvenal, pela primeira vez em muito tempo, sentia útil não por carregar carga ou chegar no horário, mas por ajudar alguém a se encontrar. Ao avistarem a placa de entrada de Catalão, Tunico pediu que Juvenal parasse o caminhão. Deixe eu entrar caminhando. Por quê? Porque talvez, assim, os passos tragam de volta o que a memória esconde. Juvenal assentiu e estacionou a marinete à sombra de uma paineira. Tunico desceu e, com passos lentos, percorreu a rua de paralelepípedo. O lugar era menor do que ele lembrava, ou talvez ele fosse maior do que pensava na época. As casas simples, os muros baixos, o cheiro de bolo assando, tudo aquilo tocava algo fundo nele. Perto da praça central, avistou uma placa torta escrita à mão: Clube da Alegria, aberto para ensaios e visitas. Ele sorriu. É aqui. Juvenal seguiu até a entrada. Dentro do salão comunitário, algumas senhoras costuravam fantasias juninas, se cantavam modinhas antigas. Ao vê-lo na porta, uma delas deixou o pano cair no chão. Tunico era Dona Carmelita. O rosto enrugado, o cabelo branco trançado como antigamente. Mas os olhos guardavam a mesma doçura. É você mesmo? Meu Deus, você voltou? Ela correu até ele e o abraçou com força. As outras senhoras começaram a se levantar, uma a uma, formando um círculo ao redor dele. Eu não lembro de todas vocês, mas meu coração reconhece, disse Tunico, com a voz embargada. Nós lembramos de você, meu filho. Você era o riso do nosso grupo, o coração das festas, o homem que, mesmo quando estava triste, fazia todo mundo sorrir. Juvenal observava a cena com os olhos marejados. Era como assistir alguém sendo reinserido na própria vida. Dona Carmelita puxou Tunico pela mão até um canto do salão, onde havia um mural coberto por fotos antigas. Uma delas mostrava Tunico vestido de palhaço, com uma flor de plástico na lapela e um sorriso largo no rosto. Essa aqui foi no arraiado do Asilo São Benedito. Você caiu do palco porque se empolgou demais dançando com a voz Lady. Todos riram, inclusive Tunico. E aqui, apontou outra senhora, é da vez que você narrou o jogo de bingo como se fosse final de campeonato. As fotos, os relatos, os detalhes, tudo ia se costurando dentro de Tunico. Era como se as pessoas ali fossem costureiras da alma, remendando seu passado com carinho e precisão. Depois do café servido em canecas esmaltadas e pão de queijo fresco, Dona Carmelita puxou um caderno antigo do armário. Aqui estão suas anotações. Você dizia que um dia faria um livro de causos.
Tunico abriu o caderno. Ao ver sua própria letra, sentiu o estômago revirar. Era como olhar para um espelho depois de anos no escuro. Eu escrevia, e muito bem, completou Carmelita. Tem coisa aqui que podia ser programa de televisão. Ele folheou páginas cheias de trocadilhos, frases engraçadas, ideias de esquetes, falas de personagens inventados. Juvenal então sugeriu, e se a gente levasse isso adiante? Como assim? Um programa, de verdade, na estrada. Você volta a contar histórias, visitar os lugares por onde passou, reencontrar gente, reconstruir tudo com humor e verdade. Tunico ficou em silêncio. Aquela ideia parecia ousada demais, mas também parecia certa. Eu teria coragem? Perguntou ele. Já teve coragem de se reencontrar. Isso é mais difícil do que qualquer palco. Naquela noite, ao acamparem num posto simples à beira da cidade, Tunico se sentou no degrau da marinete com um caderno no colo, uma lanterna presa no boné. O cheiro do cerrado no ar misturava-se com o som de grilo, e um rádio ao longe tocando bolero. Juvenal preparava café em uma chaleira velha, cantarolando baixinho. Juvenal, fala. Obrigado por não me deixar no acostamento naquele dia. Eu também te agradeço. Você me tirou de um deserto. A estrada estava me engolindo por dentro. E agora, a gente vira a página. Tunico sorriu e voltou a escrever. Não como antes, com medo de esquecer, mas com vontade de lembrar, de registrar, de contar. Sua escrita era agora também um ato de resistência contra o esquecimento. Dias depois, já com um caminhão adaptado com uma mesinha e um microfone improvisado, Tunico iniciou o primeiro episódio do projeto que Juvenal batizou de Estrada da Memória. Transmitido por uma rádio comunitária de Catalão e compartilhado entre os caminhoneiros via grupos de WhatsApp, o programa rapidamente ganhou ouvintes. Tunico falava com verdade, com graça, com humildade. Contava causos, lia trechos do caderno, entrevistava gente simples, emocionava. A cada parada, novos rostos, novas histórias, mais fragmentos se unindo. Em uma gravação, enquanto falava sobre os sentimentos de perda e reencontro, ele disse: a estrada é como a vida. Se a gente só olha para frente, esquece quem é. Mas se a gente volta, devagar, vê que tudo que fomos ainda está lá, esperando um reencontro. Juvenal, ouvindo ao lado, soube que aquilo era mais do que um programa. Era um renascimento. Catalão se tornou uma segunda casa para ambos. Lá montaram uma pequena base para o projeto. Tunico reatou laços com muitos amigos antigos. Alguns ainda vivos, outros apenas nas lembranças das fotos e das vozes que ecoavam nas ruas. Em uma homenagem organizada por Dona Carmelita e o Clube da Alegria, Tunico foi chamado ao palco montado na Praça Central para receber um troféu simbólico, uma pequena marionete sorridente, feita à mão, representando seu antigo personagem de festas. Você nos ensinou que ninguém é só o que lembra, disse Carmelita ao entregar o presente. Você é o que os outros guardam de você. E a gente guardou o melhor. Tunico chorou como uma criança. Juvenal abraçou forte. Agora você tem seu lugar no mundo de volta. E você, Juvenal? O que vai fazer quando tudo isso terminar? Juvenal olhou para o céu, pensativo. Talvez nunca termine. A estrada agora tem dois destinos, o lugar e o sentido. E com você, eu encontrei os dois. Os primeiros dias após a estreia do programa Estrada da Memória foram de grande euforia para Tunico e Juvenal. O caminhão, agora equipado com um pequeno estúdio móvel, transformava cada parada em uma experiência única. O microfone captava os sons das ruas, dos mercados, das festas locais. A câmera, adaptada para registrar os encontros, começava a mostrar o sorriso das pessoas que Tunico encontrava pelo caminho. Tudo parecia perfeito, mas a realidade logo mostrou que essa estrada seria muito mais complexa do que imaginavam. Na manhã seguinte à gravação em Catalão, a dupla pegou a estrada em direção a uma cidade próxima, onde um pequeno festival cultural aconteceria. O projeto já começava a ganhar visibilidade na região e alguns ouvintes enviavam mensagens com sugestões e histórias para serem incluídas no programa. Mas, como tudo que vale a pena, o caminho também apresentava obstáculos. O primeiro desafio surgiu ainda no trecho entre as cidades, uma forte chuva inesperada que fez com que a estrada de terra,
usada como atalho para evitar o trânsito pesado, se tornasse um lamaçal intransitável. A marinete atolou e Juvenal precisou descer para tentar puxar o caminhão com a ajuda de um grupo de caminhoneiros locais que passava por ali. O barro grudava nos pneus e o cheiro de terra molhada misturava-se com o odor forte de óleo diesel e borracha quente. O sol já começava a se esconder e a tensão no ar era palpável. Juvenal sentiu o suor escorrer pela testa enquanto usava uma alavanca improvisada para tentar liberar as rodas. Tunico, apesar da dificuldade, manteve o espírito leve, conversando com os outros motoristas para amenizar a ansiedade. Depois de mais de uma hora de esforço, o caminhão foi liberado do atoleiro. A experiência deixou ambos exaustos, sujos e levemente irritados, mas também mais unidos e determinados. À noite os encontrou em um posto de combustível, com a poeira da estrada ainda grudada na pele. Enquanto bebiam café forte, Tunico abriu o caderno, com uma caneta, anotou uma nova ideia para o programa. A gente precisa falar sobre esses imprevistos também. A estrada não é só festa e lembrança boa. É luta, é resistência. Juvenal concordou, percebendo que a honestidade era a força maior do projeto. Chegando ao festival, a dupla percebeu que o evento, embora animado, não tinha a estrutura ideal para receber um caminhão com equipamento de gravação. O espaço era pequeno, com ruas estreitas e muitos transeuntes, dificultando a movimentação. Além disso, Tunico sentiu um desconforto crescente. Algumas pessoas olhavam para ele com desconfiança, questionando quem era aquele homem estranho que chegava dizendo ser parte da comunidade. Aquele era um desafio diferente, reconquistar a confiança dos que duvidavam de sua história. Uma senhora idosa, Dona Maria, que vendia artesanato na feira, aproximou-se e perguntou: "Você é mesmo aquele animador do Clube da Alegria? Aquele que sumiu sem avisar?" Tunico sentiu o peso da pergunta. O passado que ainda não havia sido esclarecido pesava sobre ele. "Sim, sou eu, e quero pedir desculpas. Não foi fácil para mim. Perdi o caminho, mas estou tentando encontrar." Dona Maria suspirou e ofereceu um sorriso comovido. "A gente sabe que a vida prega peças. O importante é estar aqui agora." A conversa abriu portas para que outros moradores se aproximassem. Aos poucos, Tunico começou a reencontrar o lugar que sempre fora seu, não pelo que foi, mas pelo que poderia ser dali em diante. Porém, o maior obstáculo ainda estava por vir. Durante uma gravação ao ar livre, enquanto Tunico conversava com um grupo de trabalhadores rurais sobre tradições da região, o microfone começou a falhar. A bateria do equipamento estava acabando e não havia como recarregar ali. Foi um baque. O programa dependia daquele áudio, daquela transmissão ao vivo. Juvenal tentou manter a calma, enquanto procurava alternativas na cidade. Sabia que eles precisavam de um ponto de apoio, um local fixo onde pudessem carregar baterias, editar as gravações e planejar a próxima etapa. Foi então que conheceu Helena, uma professora de música aposentada, que se ofereceu para ajudar. Ela tinha um pequeno estúdio em sua casa, onde dava aulas para crianças e jovens da comunidade. Helena viu no projeto uma chance de trazer mais cultura e memória para a região. "Vocês podem usar meu espaço quando quiserem", disse ela, com um sorriso caloroso. O encontro com Helena marcou o início de uma nova fase. A professora não só cedeu o estúdio, como também se tornou uma parceira ativa, sugerindo pautas, indicando pessoas interessantes para entrevistas, ajudando a melhorar a qualidade do áudio. Com o tempo, o estúdio improvisado na casa de Helena tornou-se um ponto de encontro para outros moradores que queriam contar suas histórias, seus sonhos e suas angústias. Enquanto isso, Tunico sentia seu conflito interno crescer. Ele queria ser aquele animador alegre e inspirador, mas também se via vulnerável diante das dúvidas que o passado ainda levantava. Algumas memórias tentavam retornar, mas outras permaneciam fechadas em uma caixa invisível. Em uma noite, após uma gravação intensa, ele confessou a Juvenal: "Sabe, às vezes sinto que estou enganando as pessoas, que essa alegria toda é só uma máscara." Juvenal respondeu com serenidade: "Tunico, a estrada não é reta, nem a vida. O que importa é você estar aqui tentando, mesmo com medo." O apoio de Juvenal era uma âncora firme em meio às incertezas. À medida que o programa ganhava mais ouvintes, começaram a surgir convites para que Tunico participasse de eventos em outras cidades. Porém, com sucesso, vieram também as dúvidas sobre como manter a autenticidade diante da pressão.
Um dos maiores desafios veio quando uma grande emissora de rádio local demonstrou interesse em transformar a Estrada da Memória em um programa fixo na grade. O contrato incluía mudanças significativas no formato para torná-lo mais comercial. Tunico e Juvenal se reuniram para discutir a proposta. O dinheiro seria importante para manter a estrutura e expandir o alcance, mas o risco de perder a essência era real. Depois de noites em claro, decidiram recusar a proposta, preferindo manter o controle e a verdade da história. A estrada é nossa, disse Juvenal, e só a gente pode dizer onde ela vai dar. Naquele momento, Tunico sentiu que a vitória tinha um custo alto, mas necessário. O capítulo terminava com um caminhão iluminado pela lua, os dois sentados no capô, olhando para as estrelas do cerrado, planejando os próximos passos. A estrada continuava longa, cheia de surpresas, de desafios, sobretudo, de encontros que jamais seriam esquecidos. A calmaria da manhã em Catalão parecia uma pausa entre os capítulos da vida de Tunico e Juvenal. O céu azul do cerrado anunciava um dia quente, e o aroma inconfundível da terra seca se misturava ao cheiro de café fresco que emanava da casa de Helena, onde o pequeno estúdio havia sido montado. O caminhão, estacionado em frente, brilhava com o sol, como se também ele estivesse descansando para a próxima jornada. Tunico abriu o caderno e, entre as folhas gastas, encontrou um bilhete antigo. Era de um amigo de infância, convidando para uma festa que aconteceria em uma fazenda próxima, no ano em que ele ainda estava imerso em seus primeiros passos como animador do Clube da Alegria. A memória trouxe uma onda de nostalgia que mexeu com seu coração. Juvenal, acho que essa festa pode ser a chave para entender algumas coisas que eu não lembro direito, disse ele, segurando o bilhete com firmeza. Então vamos lá. Talvez reencontrar essas raízes te ajude a fechar algumas feridas. A viagem até a fazenda foi curta, mas repleta de conversas sobre o que Tunico esperava encontrar. Para ele, aquela não seria apenas mais uma gravação, mas uma verdadeira expedição para recuperar fragmentos do passado, quem sabe, resgatar amizades perdidas. Ao chegarem, foram recebidos por um cenário que parecia ter parado no tempo. Cercas de madeira desgastadas, carros antigos estacionados na sombra das árvores, uma grande fogueira preparada para a noite. A festa ainda não havia começado, mas alguns rostos conhecidos de Tunico já estavam ali, pessoas simples que se lembravam dele com carinho. Uma senhora de voz doce, Dona Lourdes, foi a primeira a abraçá-lo. Você sumiu, menino, mas a gente nunca esqueceu o sorriso que você espalhava. As conversas fluíram, e Tunico, aos poucos, foi preenchendo as lacunas da memória. Histórias de dias de sol, de brincadeiras na rua, de shows improvisados no quintal. Mas, no meio da alegria, uma sombra pairava. Durante uma pausa, Tunico encontrou um velho amigo, Zé Carlos, que havia sido seu parceiro em várias apresentações. O reencontro foi caloroso, mas logo revelou um desconforto. Você sumiu sem avisar. Tunico, muitos acharam que você desistiu. Eu mesmo me perdi no meio do caminho, respondeu ele, com a voz embargada. Zé Carlos confessou que também enfrentará dificuldades e que, por um tempo, havia se afastado do grupo. Mas a gente nunca deixou de acreditar que você voltaria. A conversa foi um baque e um alívio ao mesmo tempo. Tunico percebeu que não estava sozinho, que a vida de cada um tinha seus próprios percalços, mas que o reencontro era um recomeço. Durante a festa, Juvenal ajudava com as gravações, captando os sons dos risos, das conversas, da música de viola que embalava o sertão. O cheiro da comida caseira, da carne assando na brasa, dos temperos do cerrado, criava uma atmosfera rica em sensações que se refletiam na voz emocionada de Tunico. Enquanto o sol se punha, uma reviravolta inesperada abalou o clima de reconciliação. Tunico encontrou um antigo diário perdido entre as coisas de Zé Carlos. Nele, estavam registradas as frustrações e mágoa de uma época em que as expectativas foram traídas e a distância entre amigos aumentou. O diário revelava que a ausência de Tunico fora interpretada por muitos como um abandono, e isso havia causado um afastamento doloroso. Tunico sentiu o peso da culpa, mas também a oportunidade de esclarecer tudo. Com a ajuda de Juvenal, organizou um momento de conversa sincera diante do grupo, onde expôs suas próprias dúvidas e arrependimentos. Não foi fácil me perder, disse ele, mas não desisti de vocês, e quero que saibam que o caminho de volta é real. O diálogo trouxe lágrimas, risos e promessa de recomeço.
Enquanto isso, a relação entre Tunico e Juvenal se fortalecia a cada dia. Juvenal mostrava uma paciência que, para muitos, pareceria infinita, mas que para Tunico era um porto seguro. No entanto, o conflito interno do protagonista não se dissipava completamente. Ele ainda lutava para aceitar que a pessoa que fora, o animador vibrante e alegre, coexistia com aquele homem que, por vezes, sentia-se perdido. Numa noite, sob o céu estrelado do cerrado, Tunico confessou a Juvenal: "Eu tenho medo de voltar a desaparecer, de decepcionar de novo." Juvenal respondeu: "A estrada é longa e a gente tropeça, mas quem fica parado é que se perde de vez." Essa conversa reforçou a determinação de Tunico em continuar, mesmo quando as incertezas o visitavam. Na sequência, um convite especial surgiu. Uma feira cultural na capital do estado, onde artistas e contadores de história de várias regiões se reuniriam para compartilhar suas tradições. Era uma oportunidade para Tunico expandir o alcance do projeto, mas também um desafio que envolvia logística, recursos financeiros e adaptação ao ambiente urbano. Para enfrentar esses obstáculos, a dupla começou a planejar uma vaquinha entre ouvintes apoiadores, além de buscar parcerias com pequenas empresas locais. Enquanto isso, o programa ganhava cada vez mais seguidores, especialmente entre os caminhoneiros e comunidades do interior, que viam na Estrada da Memória um reflexo de suas próprias histórias. Entre as subtramas, a amizade com Helena se aprofundava, e ela passou a ensinar Tunico a tocar violão, despertando nele uma nova paixão pela música, que se integrava às histórias contadas no programa. Também surgiu uma relação de cumplicidade com Dona Carmelita, que enviava regularmente receitas tradicionais e causos para serem incluídos nas gravações, mantendo viva a cultura local. As pequenas vitórias, no entanto, não vieram sem sacrifícios. Tunico percebeu que a dedicação ao projeto exigia horas longe da família e amigos, e Juvenal, apesar do entusiasmo, sentia saudades da vida solitária na estrada. Mas o sentimento comum era o de que estavam construindo algo maior do que eles mesmos. No fim do capítulo, uma grande reviravolta aconteceu. Ao voltar para Catalão após a feira cultural, Tunico recebeu uma carta que despertou uma mistura de ansiedade e esperança. Era um convite para participar de um festival nacional de contadores de histórias, um reconhecimento inesperado do seu trabalho. O convite representava um salto significativo, mas também colocava diante dele a decisão de enfrentar o desconhecido e deixar temporariamente o conforto da região que começava a chamar de lar. O capítulo termina com Tunico segurando a carta, olhando para o horizonte vasto do cerrado, sentindo que o próximo passo seria decisivo. Tunico segurava a carta nas mãos com uma mistura de nervosismo e esperança. O convite para participar do Festival Nacional de Contadores de Histórias representava a chance que ele sempre sonhara, um reconhecimento que poderia dar mais alcance à Estrada da Memória e levar as tradições do Cerrado para um público maior. Porém, o convite também despertava seu medo mais profundo, o de deixar para trás o pequeno universo que começava a construir com tanto esforço. Na manhã seguinte, sentado na varanda da casa de Helena, ele contou a notícia para Juvenal, que o escutava com atenção. "É uma oportunidade incrível, Tunico, mas sei que isso mexe com você, com esse seu conflito interno." Tunico assentiu. "Quero ir, mas se eu me perder de novo? Se a estrada for longa demais?" Juvenal sorriu. "Calmo, você não vai estar sozinho. A estrada é nossa, lembra? A decisão não foi fácil. E o processo para organizar a viagem exigiu planejamento, captação de recursos e apoio da comunidade local. A vaquinha que iniciaram ganhou força, e pequenos negócios da região começaram a contribuir, vendo no projeto uma forma de valorizar a cultura do Cerrado. Além da logística, Tunico precisou enfrentar um novo desafio interno, deixar a família e amigos para trás, ainda que temporariamente. A sensação de abandono ameaçava sua confiança, mas a motivação de fazer algo maior o impulsionava. Chegando à capital, Tunico e Juvenal encontraram uma cidade pulsante, cheia de sons, cores e vida diferente daquela do interior. O barulho do trânsito, o cheiro dos cafés e das feiras de rua criavam um cenário que exigia adaptação. No festival, Tunico sentiu a mistura de ansiedade e excitação. Pessoas de todos os cantos do Brasil contavam suas histórias, e o caminhoneiro percebeu que seu projeto estava entre as vozes mais autênticas e emocionantes. No palco, com o microfone na mão,
Ele contou as histórias do cerrado, as lembranças da infância, as lutas e vitórias da estrada. A plateia, atenta, respondeu com aplausos calorosos, fazendo Tunico sentir que todo o esforço havia valido a pena. Mas, em meio à celebração, veio uma grande reviravolta. Um produtor cultural se aproximou e ofereceu uma proposta para transformar o Estrada da Memória em uma série documental, com exibição em canais de TV a cabo. O projeto incluiria uma equipe profissional e orçamento para viagens por todo o país. Era a oportunidade dos sonhos, mas que trazia um dilema. Tunico e Juvenal teriam que ceder parte do controle criativo e adaptar o formato para atender a um público mais amplo. A dupla decidiu levar a proposta para discussão na comunidade e no grupo de apoiadores. O processo foi delicado, cheio de dúvidas e debates, pois preservar a essência do projeto era prioridade. Tunico, que até então lutava contra seus medos, viu nessa decisão a necessidade de reafirmar sua identidade. Após longas conversas, a comunidade aprovou o acordo, desde que Tunico mantivesse a palavra final sobre o conteúdo e que as histórias locais fossem valorizadas. Com isso, o projeto ganhou nova força. De volta à cidade natal, Tunico percebeu que a estrada que começara como uma fuga tornara-se o caminho para sua verdadeira vocação. Mas o sucesso trouxe também novos obstáculos. O tempo dedicado ao programa crescia, e Tunico se viu dividido entre as gravações, a família, a saúde e o peso das expectativas. Uma reviravolta média aconteceu quando, durante uma viagem para gravar um episódio especial em uma aldeia indígena próxima, o caminhão sofreu uma pane elétrica que o deixou parado no meio do nada. O calor forte do cerrado, o som dos grilos e o cheiro da vegetação seca criaram um cenário tenso e desafiador. Tunico e Juvenal tiveram que improvisar, pedindo ajuda aos moradores locais que, com suas ferramentas e conhecimento, colaboraram para o concerto. Essa experiência fortaleceu a conexão do programa com as comunidades e adicionou uma nova dimensão ao conteúdo. No âmbito pessoal, Tunico viu sua relação com a família se transformar. As conversas difíceis sobre o tempo longe, as saudades e as preocupações foram frequentes. Mas o esforço para equilibrar a vida profissional e pessoal fez com que os laços se tornassem mais sinceros e profundos. Outra subtrama que tomou corpo foi o crescimento do vínculo entre Tunico e Helena, que passou a participar mais ativamente do projeto, inclusive organizando eventos culturais e oficinas para jovens. O conflito interno do protagonista, embora ainda presente, foi gradualmente se transformando em uma força motriz, um combustível para continuar. Mais uma reviravolta significativa ocorreu quando Tunico recebeu uma carta de um velho amigo da estrada, que sugeria uma reunião de caminhoneiros aposentados para contar suas histórias e valorizar a profissão. A ideia ganhou espaço no programa, criando uma série especial que trouxe emoção e reconhecimento para aqueles que dedicaram a vida ao volante. Mas cada vitória vinha acompanhada de sacrifícios, noites sem dormir, viagens longas, momentos de solidão e o constante desafio de manter a essência do projeto. O capítulo termina com Tunico olhando para o horizonte, a sensação de que, apesar das dificuldades, estava trilhando um caminho verdadeiro e cheio de propósito. A alvorada no cerrado anunciava um dia especial. Tunico acordou cedo, sentindo a mistura de ansiedade e esperança borbulhando dentro do peito. Hoje não seria um dia comum. O projeto que começara meses atrás, com um simples encontro na estrada, estava prestes a alcançar um marco inesquecível. Na pequena praça central de Catalão, sob a sombra dos ipês floridos e ao som distante de viola, o povo da cidade, os amigos de infância, caminhoneiros de várias gerações até pessoas das comunidades vizinhas começaram a se reunir para a exibição do primeiro episódio da série documental do Estrada da Memória na televisão local. Tunico estava ali, vestindo sua camisa de linho branca, o rosto marcado pelo sol e pelo sorriso largo que há muito tempo não usava com tanta leveza. Ao seu lado, Juvenal observava tudo com um olhar tranquilo, aquele mesmo que tantas vezes fora o alicerce silencioso do amigo. O evento começaria em minutos, mas Tunico sentia o coração acelerado. A responsabilidade parecia pesar em seus ombros, assim como o amor pela sua história, sua terra e pelo legado que queria deixar. Durante meses, o caminhoneiro enfrentará inúmeros obstáculos, o medo de se perder novamente, a pressão para adaptar seu projeto a um formato profissional, a saudade da família, a dureza das estradas e das noites solitárias, além das dúvidas internas que sempre sussurravam em seu ouvido. Porém,
Cada dificuldade havia sido vencida com coragem, determinação e apoio daqueles que acreditavam em sua jornada. O silêncio da praça foi quebrado pelo som do primeiro episódio, que começou a ser projetado em um telão improvisado. As imagens mostravam Tunico na estrada, cruzando paisagens do cerrado, conversando com moradores, capturando o som das histórias e das vozes que pareciam ecoar a alma da região. O cheiro da terra, o calor do sol, a brisa morna da tarde e até o tilintar das panelas na cozinha da dona Carmelita pareciam quase tangíveis através da tela. Entre os espectadores, lágrimas rolavam discretas em rostos de homens e mulheres que se reconheciam naquela trajetória. Para muitos, não era apenas uma história, mas a história deles, suas raízes, suas memórias e suas lutas. Depois da exibição, Tunico subiu ao palco para falar. Sua voz, ao princípio trêmula, logo se firmou com a emoção. Eu nunca imaginei que a estrada pudesse me trazer tanto reencontro com as pessoas, com a minha terra e principalmente comigo mesmo, disse ele, olhando para a plateia. Esse projeto não é só meu, é de todos nós que carregamos essa memória, que guardamos essas histórias, que continuamos firmes no caminho apesar das dificuldades. A mensagem ressoou profunda, tocando os corações. Nesse momento, uma figura surgiu da plateia. Helena, com um sorriso brilhante e os olhos cheios de orgulho. Ela estendeu a mão para Tunico e a cumplicidade entre eles tornou-se clara para todos ali. O público aplaudiu com entusiasmo e o sentimento de comunidade que o projeto tinha construído explodiu em alegria. Mas o capítulo e a história ainda guardavam uma última reviravolta, uma grande, que traria um desfecho emocionante. Após o evento, Tunico recebeu uma visita inesperada. Um senhor idoso, vestido com roupas simples, aproximou-se com passos firmes. Tunico, começou-lhe com uma voz serena, sou irmão do seu antigo parceiro Zé Carlos. Ele queria muito estar aqui, mas não pode. Trouxe algo para você. O homem entregou um envelope amarelado pelo tempo. Tunico abriu e encontrou cartas e fotografias antigas, registrando a juventude do amigo, seus sonhos, suas lutas e um último texto dedicado ao caminhoneiro. Nas palavras de Zé Carlos, havia perdão, esperança e a certeza de que a amizade verdadeira resiste ao tempo e à distância. Tunico sentiu uma onda de emoção tomar conta do corpo inteiro. Aquela carta era o símbolo do reencontro que ele tanto buscará, a última peça do quebra-cabeça de sua jornada. Naquele instante, o caminhoneiro compreendeu que seu projeto era muito mais do que um programa de rádio ou um documentário. Era um legado, uma ponte entre gerações, um tributo à cultura, ao amor e à resistência do povo do Cerrado. Com o apoio da comunidade, de Juvenal, de Helena e de todos que participaram da caminhada, Tunico sabia que a estrada seguiria, carregando consigo histórias que jamais deveriam ser esquecidas. Enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e laranjas, Tunico olhou para o caminhão estacionado na praça. Agora, mais do que um simples veículo, era um símbolo da sua trajetória, da sua transformação. Ele sorriu, sentindo no peito a certeza de que, finalmente, havia encontrado seu caminho. Não importavam mais as dúvidas ou medos, pois cada passo dado havia levado a um lugar de paz e realização. O projeto Estrada da Memória continuaria, com novas histórias, novas vozes, novos sonhos. E com Tunico, o caminhoneiro que avistou alguém de longe, ao parar para ajudar, encontrou sua própria vida. Fim. Chegou até aqui? Então comenta a rodovia, deixa aquele joinha, compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.